Olá, segundo ano, vamos fazer a revisão de português de acentuação gráfica? Nessa aulinha a gente falou sobre os acentos agudos e os acentos, o acento circunflexo. Nós diferenciamos porque a gente, quando começa a aprender os acentos lá no comecinho, quando a gente começa a ler, aprender a leitura, a gente começa a perceber que tem o acento, e a gente, quando fala o acento da vovó, o acento do vovô, e a gente vai diferenciando esses dois acentos com o acento do vovô, que é o chapeuzinho, e o acento da vovó, que é um tracinho, tá? O acento do vovô é chamado de acento circunflexo. O acento circunflexo, ele vai indicar o som fechado, o que indica a boquinha, ela faz assim, um biquinho e fica mais fechadinho. O som você fecha, não vê que você abre a boca e faz um som bem aberto. Ele faz vô. Você fecha a boquinha e o som ele sai fechadinho, tá? E quando eu tenho na palavra aquele acento, aquela sílaba é a sílaba mais forte daquela palavra. É a sílaba que se destaca na palavra, tá? Por exemplo, robô. Se eu fosse colocar o acento da vovó, ia ficar robó, a boquinha aberta, tá? Pêssego, pêssego, bebê. Então, eu vejo que o som é fechado, é um sonzinho que eu faço bico, tá? Outros exemplos que eu tenho metrô, ônibus, lâmpada, tênis. Então, se eu não tivesse o acento, eu iria ler essas palavras de maneira diferente. Eu ia falar metro. Se eu não botar o acento de metrô, metro. Tá vendo como é que a diferença de um acento, ele muda o sentido da palavra, muda o significado? Então, a gente tem que ter o cuidado da acentuação, porque toda vez que a gente não faz a acentuação correta, ele muda a palavra e a gente não consegue saber o significado. O outro acento que nós estudamos foi o acento agudo, que é o acento da vovó, que a gente fala que é o acento da vovó. Esse acento agudo, ele é ao contrário do acento circunflexo. Ele é o som que eu deixo a boquinha aberta. É um som bem aberto, tá? Então, o circunflexo fechado, boquinha, biquinho, e o agudo aberto, tá bom? Agudo aberto, que é o da vovó. Então, a gente tem lápis, ó como é que a gente abre a boquinha. Lápis, óculos, chapéu, café, boné, cipó, picolé. Se eu não colocar o acento, ele fica picole, cipo, bone. Você vai entender se não tiver o acento? Então, o importante de eu escrever colocando acentuação é que a outra pessoa que vai ler a palavrinha que você está escrevendo vai conseguir entender o significado do que você está querendo dizer, tá? Porque se eu escrever uma frase, o João tem bone, você não vai entender, porque eu errei um sinalzinho que foi um tracinho. Então, é importante eu colocar para que eu fale, o João tem boné, tá ok? Então, sempre com muito cuidado, prestando atenção, sonzinho fechado, circunflexo, sonzinho aberto, agudo, tá bom?